Bom, o som é captado pelo ouvido externo e é amplificado pelo ouvido médio e é transmitido para o ouvido interno, onde a cóclea transforma as vibrações sonoras em mensagens nervosas. O nervo auditivo ele vai conduzir essa mensagem codificada, que vai conter todos os atributos do som original. No caso, se ele é grave, se ele é baixo, se ele é alto, se ele é um som forte, se ele é um som fraco. Enfim, vai conduzir essas informações para o nosso cérebro, onde diferentes áreas e estruturas elas vão se ocupar de fazer a descodificação para a produção de uma percepção daquele som. Bom, sobre as vias auditivas primárias, o primeiro centro integrador é comum à via primária e é formado pelos núcleos cocleares, bulbo raquidiano. Pequenas fibras convergem para a via reticular ascendente. O córtex primário é o fim da via auditiva, onde a mensagem auditiva chega já largamente descodificada pelos núcleos inferiores, sendo aqui reconhecida, memorizada e possivelmente integrada numa resposta motora. O segundo centro integrador é o complexo olivar superior, também localizado no bulbo raquidiano. Aí a maioria das fibras auditivas fazem sinapse a este nível após cruzarem a linha média. O terceiro centro integrador é o colículo inferior, localizado no mesencéfalo. O colículo inferior e o complexo olivar, eles desempenham um papel fundamental na localização do som. E o quarto e o último centro integrador, antes do córtex, é o corpo geniculado medial, que se localiza no tálamo. A partir do primeiro núcleo, os núcleos cocleares, que é comum a todas as vias auditivas, pequenas fibras convergem para a formação reticular, ascendendo em conjunto com fibras de todas as outras modalidades sensoriais. Após várias sinapses na formação reticular e no tálamo, esta via termina no córtex associativo. A principal função desta via, que agrupa as diferentes modalidades sensoriais que chegam ao cérebro, é permitir selecionar o tipo de informação e tratar de forma prioritária. Por exemplo, se durante a leitura de um livro, estiver ouvindo música e esse sistema ele permite que a atenção se concentre assim sobre a tarefa mais importante ou que motiva mais. E nesse caso é quando, ao ouvir o som do tambor, isso faz com que foque no som que está escutando e também sentindo interesse ao som escutado do instrumento. Após a formação reticular, a via auditiva não primária chega ao tálamo e, posteriormente, ao córtex cerebral associativo. Na formação reticular do tronco cerebral, estabelecem inúmeras sinapses e é aqui que as informações auditivas são integradas com as outras informações sensoriais para fazer a triagem de qual a modalidade sensorial prioritária a cada instante. A nível talâmico, restabelecem contatos com o hipotálamo e os centros vegetativos. E a integridade anatômica e funcional das vias primárias e não primárias é necessária a percepção auditiva consciente. O sistema límbico, ou o cérebro emocional, ele é um conjunto de várias estruturas que ficam no cérebro. Ele fica localizado abaixo do córtex e ele é responsável por todas as respostas emocionais. E que nesse caso vai ter a ver com o ouvir do tambor e a pessoa sentir um afeto ou interesse pelo som do tambor tocando. E ele também tem outras funções, que é responsável por respostas emocionais e o comportamento.
E as emoções e sentimentos, eles só são possíveis através do bom funcionamento do sistema límbico. O lobo temporal, ele fica localizado nas proximidades da orelha. Ele também é responsável pela percepção da audição, possibilitando assim a análise dos sons. Além disso, ele funciona como um processador de memória das emoções. E no giro do símbolo, ele está relacionado com o controle visual, auditivo e nas alterações emocionais. A área pré-frontal ela serve para a manutenção da atenção e a capacidade de seguir ordenadas de pensamentos, seguir sequências ordenadas de pensamentos. E ele também tem controle emocional, que vai ser feito em junção com o hipocampo e com o sistema límbico. E a área límbica, ela está relacionada com a memória e com o comportamento emocional. E nesse caso, a memória vai estar diretamente ligada ao nosso caso, porque a pessoa vai ter a memória do som do tambor. Então, a área de Wernicke é uma das duas partes do córtex cerebral, que vai ser responsável pela interpretação e associação de informações e o conhecimento também. Mais especificadamente com a compreensão da linguagem, da escrita e da fala. E isso está relacionado com o caso da pessoa identificar e interpretar o som do tambor no meio de tantos outros instrumentos ali tocados durante a música. Ela vai ficar localizada no segmento posterior do giro temporal superior, e ela fica na sua fase dorsal do cérebro. E ela vai corresponder à área 22, 37, 39 e 40 de Brodmann, que também constitui o léxico semântico de linguagem, que também é conhecida como a área auditiva secundária. Bom, como nós vimos nas aulas de vascularização, o sistema nervoso é formado de estruturas nobres e altamente especializadas que exigem para o seu metabolismo um suplemento permanente e elevado de oxigênio e de glicose. O consumo desses dois componentes de oxigênio e de glicose vai ser muito elevado pelo encéfalo, o que requer um fluxo sanguíneo muito intenso. Nas áreas que a gente falou, eu vou falar as estruturas, a vascularização, qual vai ser a artéria que vai vascularizar algumas das regiões que a gente citou. Bom, vamos ter a artéria carótida interna, que ela vai se dividir em artéria, que ela vai dar origem, na verdade, da artéria cerebral anterior e média. A artéria cerebral média, ela vai, sua localização seria percorrendo o sulco lateral em toda a sua extensão. E ela vai vascularizar a região supralateral de cada hemisfério e também o polo temporal, que é onde fica muitas das áreas que a gente falou, como a área auditiva primária, secundária, enfim. Vamos ter também a artéria cerebral posterior, que tem a sua origem na artéria basilar, que sua localização seria contornando o pendúculo cerebral e percorrendo a face inferior do lóbulo temporal. Ela vai fazer a vascularização da parte inferior do cérebro e do polo occipital. E vamos ter também a artéria cerebral posterior, que ela vai se bifurcar da artéria basilar, que é de onde ela tem origem, e vai suprir os lóbulos temporal médio, incluindo o hipocampo e também o occipital, o tálamo e os corpos mamilares e os corpos geniculados.